Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina, bem como aos irmãos que nos acompanham no estado do Paraná, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Em nosso programa de hoje, faremos um breve resumo da lição de número 6 de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que neste quarto trimestre de 2013 trata sobre o importante assunto Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. Nosso tema de hoje é o exemplo pessoal na educação dos filhos. Só lembrando que esta lição de hoje será lecionada no próximo domingo, dia 10 de novembro de 2013, em todas as igrejas Assembleias de Deus que adotam as lições que são fornecidas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Façamos a leitura da verdade prática de nossa lição de hoje, que nos diz o seguinte: a melhor forma de se educar um filho é através do exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. Em nosso programa de hoje, uma vez mais, comprovaremos a atualidade do livro de Provérbios. As orientações neles constantes constituem-se numa ferramenta extremamente útil a todas as pessoas que porfiam na senda luminosa que Cristo nos trilhou. Com foco em nossa lição, o exemplo pessoal na educação dos filhos, queremos conversar com os irmãos a respeito de 3 pontos fundamentais postos pelo pastor José Gonçalves, nosso comentarista desse trimestre. São eles: a importância dos limites, ensinando através do exemplo e, por fim, educação integral. Espero trazer aos irmãos uma palavra que possa acrescentar o conhecimento que você, meu prezado e querido irmão e ouvinte, já tem nessa difícil tarefa que é a tarefa de educar os filhos. É possível que parte de nossos irmãos que nos assistem ainda não sejam pais e por isso não experimentaram ainda a difícil tarefa de educar filhos. Mas, embora não sejam pais, são filhos. E na condição de filhos, eventualmente podem trazer dentro de si algum sentimento prejudicial à fé e também à boa e necessária convivência que um filho deve ter para com os seus pais. Assim, com base em Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que assim nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetrante, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Podemos afirmar que Deus quer retirar, se eventualmente existir, esse sentimento de revolta que muitos dos nossos ouvintes nutrem dentro de si contra seus próprios pais,
por causa da rigidez extrema que acompanhou a educação recebida, provavelmente na infância. Um dia desses, me dirigi ao templo central da Assembleia de Deus, onde congrego aqui na cidade de Londrina, e encontrei alguns dos irmãos com quem temos alguma afinidade, temos afinidade. Um deles, ao relatar suas experiências de menino, lembrou que seu pai, que era um sujeito muito rígido, quando corrigia com a cinta um dos seus irmãos, todos apanhavam também, que era para um não ficar tirando sarro do outro. Evidentemente que o comentário desse irmão a respeito dessa particularidade familiar por ele vivida em sua infância produziu muitos risos na roda onde estávamos. Contudo, sabemos que hoje em dia métodos como esse devem ser evitados por aqueles que querem dispensar uma correta e eficaz educação no processo de formação dos seus filhos. Na verdade, já entrando no primeiro tópico de nossa lição, precisamos dizer que o ato de educar constitui-se numa verdadeira arte, onde o primeiro desafio parece ser o seguinte: quais devem ser as medidas adequadas para uma boa educação dos filhos e como aplicá-las? Nesse aspecto, a fim de que os filhos tenham muito bem definido o limite que não poderá jamais ser ultrapassado por eles, tanto no trato com as pessoas que integram o ambiente familiar, quanto no trato com as pessoas com quem se relacionam na escola, na casa dos amigos, ou onde quer que seja, o comentarista apresenta para a reflexão duas sugestões de comportamentos que devem ser evitados. E nós falaremos sobre eles na sequência. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. A primeira das sugestões do nosso comentarista, que devem ser, são comportamentos que devem ser evitados, não é, pelos pais que promovem a educação de seus filhos. O primeiro deles a primeira das sugestões é que os pais jamais satisfaçam todas as vontades dos filhos, e sim as suas necessidades. E a segunda sugestão também que vem colaborar, não é, para uma eficiente educação dos filhos, trazida pelo nosso comentarista deste trimestre, é que o pai jamais adote uma postura de um pai ausente e que a mãe, por sua vez, nunca seja superprotetora do filho, porque isso retirará do filho a capacidade de aplicar em sua própria vida a educação recebida em sua casa. Já no segundo tópico, ensinando através do exemplo, nosso comentarista também traz a nossa reflexão que para nossos filhos aquilo que fazemos é muito mais importante do que as mensagens que transmitimos a eles no nosso dia a dia. Ou seja, precisamos estar alertas, porque os filhos tendem muito mais a ver o que nós fazemos do que a propriamente escutar aquilo que lhes dizemos, que lhes ensinamos, não é? Então eles procuram ver este exemplo em nós, fazem essa confrontação na nossa própria vida enquanto educadores que somos. Assim, é nossa obrigação sermos éticos. Preciso que tenhamos uma postura ética, tanto do ponto de vista da personalidade, quanto do ponto de vista do caráter que é sugerido pela Bíblia que os cristãos têm. Mas o que é ética mesmo? Bem, segundo o que se sabe, a ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam ou servem de base para a conduta das pessoas
na sociedade em que estão inseridas. Mas esse conjunto de valores morais e de princípios que as pessoas procuram seguir para se tornarem éticas, é a própria sociedade quem dita. Não podemos nos esquecer disso. Permita-me exemplificar o que estou dizendo. Coração, e dizer a Ti, Senhor, que amamos a Tua palavra e que queremos transmitir, Santo Deus, esse conhecimento, esta prática de vida na Tua presença para os nossos filhos. Queremos pedir a Ti que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada um dos nossos ouvintes que nos acompanham em qualquer lugar desta cidade, do estado do Paraná, no Brasil, e por que não dizer no mundo todo, onde eles estão nos vendo e nos ouvindo. Pedimos a Ti a Tua bênção, a orientação do Teu Espírito Santo, para que eles tenham estratégias, sejam orientados por Ti, não somente a ensinarem a Tua palavra, que é doce, Senhor, para o nosso coração, para a nossa alma, mas também demonstrarem através da sua vida, ó Pai, esta profunda e estreita comunhão para contigo. Em nome de Jesus, que os seus filhos possam segui-los, possam aperfeiçoar-se na fé e servir o Senhor durante todas as suas vidas. E os exemplos dos seus pais possam ficar marcados e gravados. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos a Ti nesta oportunidade. Amém. No próximo domingo, dia 10 de novembro de 2013, procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, onde você estiver nos assistindo, para estudar conosco a lição O Exemplo Pessoal na Educação dos Filhos. Estamos indo embora, mas não se esqueça, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, para juntos estudarmos nossa próxima lição, cujo tema será contrapondo a arrogância com a humildade. Você não pode perder. Até lá, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor!